Shalom, shalom, crianças, como vocês estão? A tia Rayane hoje tá muito feliz por estar aqui com vocês. Hoje nós temos uma palavra muito importante. Todas as palavras são importantes, mas hoje nós vamos falar sobre obediência e o nosso tema é obediência em tempos difíceis. E a tia trouxe, o significado de obedecer, E segundo o dicionário diz assim, obedecer é submeter-se à vontade de outra pessoa, Às vezes o papai e a mamãe sempre falam para você: filho, você tem que obedecer, não pode fazer isso, E muitas vezes você ainda não tem o entendimento do que é obediência, A obediência é você fazer a vontade do seu pai, da sua mãe, fazer a vontade de Deus, é você se submeter a outra pessoa, Mas a nossa ministração fala ainda mais do que só obedecer. Ainda fala que nós temos que obedecer em tempos difíceis. E a tia trouxe 3 versículos pra gente aprender com alguns homens de Deus, amém? E o primeiro versículo está lá em Gênesis. Isso mesmo, corre lá, pega a sua Bíblia pra gente aprender a folhear a palavra de Deus. A tia vai dando um tempo, tá? Corre lá, vai pegando, Todas as vezes que você assistir ao cultinho das crianças, a salinha, é importante você ter a sua Bíblia perto de você, amém? Vamos lá? A gente vai abrir lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá? Em Gênesis 26, no versículo 5, diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. A palavra do Senhor diz que nós precisamos obedecer, E o nosso manual da obediência é a palavra, Os nossos princípios estão na palavra do Senhor. Então, antes de você fazer qualquer coisa, nós temos que examinar as Escrituras. Anne, como é que eu examino as Escrituras? Todos os domingos nós estamos aqui pregando a palavra para você, contando histórias, de fatos que aconteceram, como você tem que se posicionar diante de cada situação. Todas as vezes que a tia Rayane tem dúvida, que acontece algo inusitado, algo difícil, eu sempre vou diante do Senhor e eu começo a orar. Eu falo: Jesus, eu não sei o que fazer agora. Eu preciso que você me dê a direção. Eu preciso que o Senhor me diga se é correto eu falar desse jeito, se é correto eu puxar o cabelo da minha coleguinha na escola, se pode ou não pode colar na prova, pegar a tarefinha do colega, mentir pra mamãe e pro papai quando o irmãozinho tiver feito alguma coisa, botar a culpa nele quando você tiver feito. Isso é mentira, Então não pode. Todas as vezes que existir dúvida no seu coração, nós temos que voltar pra palavra. Por isso, criança, que desde pequeno você tem que aprender a amar a palavra do Senhor. Para conhecer o Senhor, nós temos que amar a palavra do Senhor, nós temos que ler todo dia, nós temos que orar todos os dias, A Bíblia não é apenas as histórias, a Bíblia é a oportunidade do Espírito Santo falar com você, dele ministrar no seu coração e obedecer, nós nos sujeitarmos ao Senhor, a palavra de Deus. Obedecer a Deus é viver uma vida segundo aquilo que Ele tem nos ensinado, Aqui em Gênesis diz que Abraão, ele se submeteu, ele cumpriu os estatutos, as leis do Senhor, E o que é isso? O nosso mundo aqui no Brasil, no nosso país, nós temos uma legislação brasileira, Então existem regras da comunidade, da sociedade, e nós precisamos viver e respeitar essas leis. Do mesmo jeito, obedecer é assim, você tem que respeitar as leis da sua família, Aquilo que o papai e a mamãe diz, e isso você tem que cumprir. Então, se não pode falar palavrão, então você tem que obedecer. Então, não pode falar palavrão, Então, se não pode brigar com o irmãozinho em casa, então você tem que obedecer. Essa é a regra, é a lei da sua casa, Então, esse é o estatuto que seus pais colocaram, Então, você tem que cumprir eles. Então, você precisa obedecer. Amém, crianças? Então, eu vou trazer o segundo versículo para vocês, que está lá em Deuteronômio 29. Amém? E diz assim, deixa eu abrir aqui, diz assim,
quem me dera eles tivessem tal coração, que me temessem e me guardassem em todos os meus mandamentos, para que eu lhes fosse a eles como seus filhos para sempre. Né? Então o Senhor está nos dizendo que nós precisamos obedecer, nós precisamos guardar os mandamentos, guardar a palavra do Senhor, né? É impossível você conhecer a Deus se você não estiver disposto a obedecer, se você não estiver disposto a se sujeitar a Ele, né? A falar assim, Senhor, eu quero fazer isso, mas eu sei que é errado, então eu vou obedecer ao Senhor, né? Mesmo que eu queira, você vai lutar contra a sua carne, né? Porque quando nós andamos com o Senhor, nós vivemos como para Cristo, nós aprendemos a ser imitadores de Cristo, então nós temos que nos parecer com Ele, obedecer a Deus como Jesus obedeceu. Lembra que Jesus morreu na cruz por nós? Então a Bíblia fala que Ele chorou, Ele suou sangue de tão nervoso, né? Com medo do jeito que Ele ficou, mas ainda assim Ele escolheu obedecer a Deus para nos dar a vida eterna, para te dar a vida eterna. Amém? E o nosso último versículo está em 1 Samuel 15, 22. E fala assim, ó. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto aqueles que obedecem à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. A tia Raia não entende nada, esse negócio de sacrifício, não entende nada disso, né? Mas o que é que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que nós precisamos obedecer, que obedecer é melhor do que sacrificar. Nesse tempo, quando a Bíblia foi escrita, né, esse exemplo falava do templo de antigamente, né, em que para adorar o Senhor nós precisávamos sacrificar animais e honrar o Senhor, né? Os nossos sacrifícios não eram apenas dinheiro nessa época, né? A gente sacrificava animais vivos, né, pelo nosso pecado, para fazer expiação, mas hoje o Senhor, a leitura que nós podemos fazer é que Deus, né, para obedecer o Senhor se alegra muito mais da nossa obediência, de você honrar o papai e a mamãe. Lembra? É um princípio bíblico, né? Honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, se você quiser viver muitos anos, ser bem velhinho, com cabelinho branco, você tem que honrar o papai e a mamãe. Senão, alguma coisa vai acontecer e a sua vida pode ser tomada. Então, criança, se você quiser viver muito tempo, você precisa obedecer. Amém? Outra coisa que eu quero compartilhar com você. Muitas vezes nós filhos, nós ficamos assim chateados com o papai e com a mamãe, esgotados. Não vou fazer, não quero. Você xinga também, vem falar para mim não xingar. Você faz isso e vem dizer para mim não fazer, né? Às vezes o papai e a mamãe pode não ser o melhor exemplo para você. Às vezes ele pode pedir para você fazer coisas, né? Às vezes ele manda você fazer coisas que não é o que ele faz. Mas eu quero falar para você, né, que a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que escolher, né, ser iguais a Cristo, mesmo que o papai e a mamãe não seja, mesmo que o vizinho não seja, mesmo que o amiguinho não seja, porque quem é de Cristo e escolhe andar com Deus, escolhe parecer com Ele. Amém? O nosso maior exemplo é Jesus, né? A bondade de Deus é a falar a verdade, é não mentir, é ter misericórdia, é ser misericordioso e ter misericórdia, né? Quando o amiguinho cai no som, você não vai passar por ele, não vai chutar ele não, você vai dar a mãozinha para ele e falar, vem cá que eu vou te ajudar, né? Ajudar o coleguinha a estudar, tá bom? Falar boas palavras, palavras de vida, né? Dizer que vai dar certo, que o coleguinha é bonito, é estudioso, é educado, é inteligente, e não falar palavras como pragas para essas pessoas, porque a Bíblia diz que a palavra tem poder e nós não podemos ser instrumento do mal neste mundo. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, crianças, e vamos orar ao Senhor.
Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, Jesus. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa colocar nos nossos corações, Deus, nos dá a obediência do Senhor, nos ensinar a obedecer mesmo em tempos difíceis. Que o Senhor possa falar conosco, nos convencer de todo o pecado, de toda injustiça, de toda a maldade dos nossos corações, né? Que o Senhor possa tocar como brasa, Deus, nas nossas bocas, nos purificando, Jesus, os nossos pensamentos, né? As nossas palavras, que a gente venha usar a nossa boca para abençoar as outras crianças, para abençoar a nossa família, para orar por eles, para que o Senhor faça grandes coisas no nosso meio, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nos ensina a sermos imitadores de Cristo. Isso mesmo, Jesus, eu quero parecer com você, né? Que eu quero te pedir que onde essa ministração alcançar, que o teu Espírito, Deus, faça morada, que o Senhor se manifeste poderosamente dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, crianças? Tchau, tchau e até a próxima ministração.